Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Você tem passado protetor solar todos os dias? E mesmo sendo todos os dias, você passa mais de uma vez? Porque nem aquele momento que se passa no início da manhã, logo depois do meio-dia, ele pode ter a mesma ação. E hoje nós vamos falar de câncer de pele com a doutora Danise Schorn Rodrigues, que está aqui para elucidar e, além disso, falar muito a respeito, que é algo muito importante para todos. Doutora Danise, seja bem-vinda ao programa Fala Doctor. Fico muito feliz por disponibilizar o teu tempo e vir aqui falar de um assunto tão importante. Ainda mais agora, entrando dezembro, já estamos no verão, quase, né? Ainda tem ali o seu dia 21 de dezembro para nós entrarmos na estação do verão. Seja bem-vinda. Obrigada. É uma alegria estar aqui e falar sobre esse tema que eu tanto adoro, que é a fotoproteção e prevenção de câncer de pele. Pele como um todo, que é uma das minhas maiores paixões. E a dermatologia, como é que foi escolhida essa especialidade? Bem, a dermatologia é uma paixão, como eu já mencionei, é uma especialidade que eu fui conhecendo aos poucos e inicialmente eu iniciei nessa área de pele quando eu comecei a fazer a pós-graduação em medicina estética. E quando eu acabei a minha pós-graduação em medicina estética, eu senti que faltava um pouquinho mais, eu senti que o meu conhecimento podia ser mais amplo e eu poderia usar ele de uma forma mais completa, no sentido de ajudar as pessoas. Então, eu decidi fazer a dermatologia, então foram mais alguns anos aí me dedicando, que é bem diferente, né? A dermatologia e a medicina estética, apesar de estarem muito presentes ultimamente, elas são ciências bem diferentes, né? Muito complexas e bem diferentes. Então, a dermatologia é a parte mais da doença, das doenças da pele. Então, eu enveredei para este caminho também e agora eu amo as duas áreas e me dedico muito às duas áreas, mas eu penso que tanto a medicina estética e a dermatologia me proporciona aí ajudar bastante gente, muitas pessoas através do meu estudo, do meu conhecimento, enfim, é uma grande realização para mim essa especialidade. E isso é muito importante, até mesmo porque quem nos assiste sabe o quanto é importante procurar quando se tem alguma sintomatologia, algum sinal na pele e que aquilo ali está crescendo, e procurar um profissional dermatologista. E dentro disso, nós temos vários tipos de câncer de pele, né? Exato. Basicamente, nós temos 3 tipos de câncer de pele. O principal câncer de pele, no sentido de mais frequente, é o carcinoma basocelular. O carcinoma basocelular é o câncer mais frequente que existe, né? E é um câncer de pele. E ele é essencialmente causado pela radiação solar, pelo acúmulo de radiação solar ao longo dos anos. Em segundo lugar, temos o carcinoma espinocelular, que é um câncer de pele um pouco mais agressivo que o carcinoma basocelular, porque esse aí ele tem uma frequência de metástase mais frequente que o carcinoma basocelular, que é raro. E, por fim, e não menos importante, temos o melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo e um dos cânceres, no geral, mais agressivo, que gera metástase e um prognóstico extremamente reservado se não for feito o diagnóstico precoce, né? Melanoma é um tumor que todos nós tememos muito, porque é um câncer bem malvado. E nós estamos numa região em que a nossa pele é bastante maltratada pelo sol, né? Sim, nós moramos numa região onde existe muita imigração europeia, né? Nós temos muitos descendentes de italianos, alemães aqui na nossa região e outras etnias. E essa pele europeia, ela tem uma suscetibilidade maior ao desenvolvimento de câncer de pele. E paralelo a isso, nós temos também o nosso ozônio dificultado nessa região, que seria também um dos nossos protetores da radiação ultravioleta, e que aqui a gente realmente tem essa falha, né, esse buraco aí sobre a nossa cidade.
E nós também temos uma cidade extremamente quente, né? Nós passamos a usar roupas menores, né? Roupas mais curtas, mangas curtas e mesmo calças mais curtas a partir de outubro já, né? Nossa estação aqui ela é muito bem definida e nós temos dias muito quentes. Então, nós nos expomos muito à radiação solar aqui em Santa Maria e região desde outubro a abril, maio, então são muitos meses de exposição solar. E isso ao longo dos anos vão se acumulando no nosso organismo, esse dano cumulativo, e aí lá na frente a gente vai começar a aparecer as nossas manchinhas e cânceres de pele. Aproveitando essa questão do sol e a exposição ao sol, esses tempos uma paciente me perguntou como baixa vitamina D. Agora, então, diz que não é só sair ao sol para estar pegando aquela energia, a luz do sol para melhorar a condição da nossa vitamina D. Tem como que é qual é o modo de tomar esse sol para melhorar o quadro de vitamina D? Porque tem muitas pessoas, principalmente aquelas que ficam dentro de uma sala, de um escritório, de um consultório, né? Acaba diminuindo a incidência de Sim, sem sol. dúvida. A vitamina D é uma vitamina extremamente importante para nós, né? Para os nossos ossos. Ela sim, ela é sintetizada a partir da radiação solar. Porém, a Sociedade Brasileira de Dermatologia desencoraja uma exposição espontânea para esse fim, né? A nossa atividade diária já é suficiente para nossa síntese de vitamina D. E quando não se a gente considera a reposição oral e não a exposição solar. Mas se for o caso de querer fazer uma síntese de vitamina D natural, 10, 15 minutos já seriam suficientes e evitar áreas mais acometidas pelo câncer de pele, que seria a face. Então expõe aí as pernas ou os braços, né, por um período curto de tempo, que não precisa gerar um vermelhidão na pele, enfim, é um pequeno período que é necessário, né? Olha, muito importante isso também falando, viu? Muito mesmo. E a questão também da exposição das mulheres que gostam de tomar banho de sol. A gaúcha, ela cultua o sol. A gaúcha adora uma pele bronzeada, a gaúcha gosta de estar até na maquinazinha, né? Quando não tem, tá nublado, vai pra maquinazinha. Temos duas maquininhas, né? Ai. Temos duas maquininhas. A que faz o autobronzeamento e a que faz o bronzeamento artificial. A que faz o bronzeamento artificial, ela já foi proibida no Brasil, ela está associada a altos índices de melanoma, né? E o melanoma não é que vai aparecer um mês depois ou um ano depois, é um tempo depois, né? Porque quando o paciente é jovem, o sistema imunológico dele é vigilante, ele consegue identificar essas falhas, essas mutações de células e consegue evitar que essas células alteradas pela radiação, elas se multipliquem. Só que quando a gente vai envelhecendo é que vai aparecendo esses cânceres, né? Então essa máquina de bronzeamento artificial é proibida, né? A Anvisa proibiu, isso é proibido no Brasil. E temos a máquina do bem, que é a máquina do autobronzeador, que essa sim é maravilhosa, porque ela não interfere no mecanismo da pele, ela simplesmente oxida a superfície da pele onde há queratina, e aí dá aquele aspecto bronzeado que a gaúcha ama e que eu super apoio minhas pacientes no consultório, não só essas máquinas, esses sprays, né, ou como os produtos tópicos que a gente aplica, os cremes que a gente aplica, e aí depois de algumas horas dorme com ele, daí daqui a algumas horas, no dia seguinte já acorda bronzeado. Isso é o máximo, porque protege a pele dessa exposição solar desnecessária para bronzear e a paciente fica satisfeita e não submete a sua pele a uma radiação solar tão maléfica, né? E aquelas que se torram no sol? Tem umas que se torram no sol. As pacientes que torram no sol, elas vão ter várias repercussões, isso a longo prazo, né? A principal é o envelhecimento, né? Nós chamamos de fotoenvelhecimento. É o envelhecimento causado pela luz, né? Pela luz solar. O sol tem a capacidade de degenerar nossas fibras de colágeno e fibras elásticas. Então,
a pele ela fica sem elasticidade, ela fica sem viço, ela fica aquela pele de lagarto, né, que a gente chama aqui, aquela pele endurecida, enrijecida e totalmente fragilizada, tá? Ela não tem um coxim de resistência para vaso nenhum, é uma pele danificada, realmente, envelhecida. E aí com isso vem as rugas e aí num terceiro momento aí o câncer de pele, né, que é o que é também tão temido quanto o envelhecimento, porque nos dias de hoje ninguém quer ter uma pele envelhecida, né? Claro que o câncer é uma coisa que muito menos desejada, porém o envelhecimento nos dias de hoje também não é desejado. Então, expor o rosto ao sol, essas áreas mais expostas ao longo do ano é totalmente indesejável. E o homem do campo? O homem do campo que é uma briga, né? É um paciente que sofre muito com isso, porque é um indivíduo que se expõe durante a vida toda, né? Durante o inverno, durante o verão, muitas vezes não consegue se adaptar à cosmética dos protetores solares, que antigamente se tinha uma péssima sensação, porque nós tínhamos alguns produtos que se usava na praia realmente, na piscina, e que tinha aquele cheiro característico e que às vezes eram produtos corporais e se passavam no rosto e ficava aquele desconforto. Então o paciente tem todo esse receio de usar protetor solar, e o homem do campo, que tem menos cuidados ainda, de uma forma geral, estéticos geralmente, né? Não estou generalizando, não quero generalizar, claro, mas existe uma tendência, uma resistência a passar cremes no rosto, então estes têm muito mais problemas, porque também o homem do campo costuma ter uma descendência europeia, né? Costuma ser um descendente de italiano, um descendente de alemão, que tem aquela pele mais sensível. Assim como os homens das construções. Sim. Que ele pega o horário das 8, vai até as 5, intervalo curto e diretamente no sol. Diretamente no sol. E nós temos muitos pacientes no nosso ambulatório que nós atendemos com esse problema, né? Então aí já nem é mais pacientes porque tem a pele clara. Não, aí são pacientes que, além de poder ter a pele clara, eles têm uma exposição excessiva ao sol, né? E aí isso fatalmente vai desenvolver um câncer de pele em algum momento. Até mesmo porque todo dia ele está pegando aquela radiação. Acumulando radiação. Acumulando. E a pele também não suporta. A maioria dos trabalhadores, assim, especialmente os mais jovens, eles já têm essa percepção do malefício do sol, eles já têm essa ideia que tem que usar protetor solar, e muitos exigem de suas empreiteiras, né, o protetor solar como um equipamento de proteção individual. Os EPIs, né? Exatamente. Assim como o chapéu no campo, os protetores dentro das obras, né? Exatamente. E você? Tá gostando? Eu estou gostando muito, uma pena que passa rápido, né? Olha, já falamos de muita coisa aqui e tem mais, mas agora vamos esperar até o segundo bloco. Até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então ao segundo bloco com a doutora Denise Schorn, dermatologista, falando sobre câncer de pele. E ainda falta alguma coisinha a falar a respeito dos EPIs, até dos vestimentos, né, dos operários que lidam muito... os que vão, esses da S-Sul, os que estão sempre também envolvidos, né, não só na cidade, como também no meio rural, os que lidam com a parte de eletricidade, né, entre tantos que ficam
todo dia e ali eles estão com uma carga muito grande de sol e muitas vezes não estão tão protegidos, né? E às vezes a gente se pergunta, meu Deus, como esse trabalhador pode trabalhar com essa roupa tão quente, né? Na verdade, essa roupa, ela possui uma trama, né? O tecido dessa roupa deve possuir uma trama já pré-definida que evite a transposição da radiação através dessa roupa. Então, todo esse EPI é pensado para que o trabalhador fique o máximo possível protegido, né, nessa pele que for protegida pela roupa. Então não pode ser qualquer camiseta, não pode ser qualquer roupa, né, não pode ser qualquer casaco, não. O EPI de um funcionário que trabalha numa área externa, que tem esses trabalhos externos, ele precisa ser certificada e efetiva, né, na radiação solar. Existem também, Douglas, muitas roupas que podem fazer essa função para gente que não trabalha nesses ofícios, mas roupas de prática de esportes ou mesmo roupas de banho que possuem essa proteção solar. Cada vez mais a indústria está investindo nessa proteção solar, além dos tópicos, nas roupas, né, que nós chamamos de protetores físicos, né, que são barreiras ao sol. Então, óculos, ombrelones, né, guarda-sóis, chapéus. Nem todo chapéu protege do sol, né? Então, como eu falei para você desse tecido que precisa ter a trama, o chapéu de palha também precisa ter uma trama fechada, porque senão passa a radiação e aí não vai ter efetividade nenhuma, né? O boné, essa aba do boné vai proteger só aqui. Quanto que ele protege daqui, né? E as orelhas, claro, e a região posterior do pescoço. Então, a pessoa, quando ela vai se expor ao sol, ela tem que ter consciência disso. E eu acredito que cada vez mais essa consciência tá se sedimentando à medida que as pessoas vão percebendo o que podem evitar com e criar a cultura preventiva, cuidados, né? Criar a cultura preventiva. Exato. É muito importante essa questão. Extremamente importante. Preventiva. E muito mais fácil, né? Sim, sem dúvida. E a respeito dos protetores solares, fator, né? Precisa de um 100? Bem, se teve uma época, um mito de que não precisava ser mais que 30, né? E agora depois tem 50, tem 100, e o fator de proteção solar, ele é calculado considerando uma quantidade definida, né, de protetor solar. Então você vai ter esse fator de proteção solar 30 se você usar a quantidade adequada conforme aquele teste que foi realizado na indústria que o produziu, né? Se você colocar metade daquele produto, por exemplo, se você colocar meia colher de chá, então você não vai ter fator de proteção 30, você vai ter 12, 15. Então tem estudos aí que conseguiram definir exatamente qual que é a tua proteção usando os fatores do mercado. Então se você usar um de 50, você vai estar 50 vezes mais protegido do que se não estivesse usando nada. Porém, você tem que usar a quantidade específica no produto. Você precisa aplicar esse produto 15 a 30 minutos antes da exposição solar. Você precisa reaplicar esse produto se você entrar na água ou se secar. Isso, na praia. Ou então algumas horas depois, em média 4 horas. Então orienta-se que pelo menos de 4 em 4 horas você reaplica o protetor solar. E deixa uns 15 minutos antes de entrar na água. Isso, exatamente. Para que ele possa permeabilizar. Isso, ele precisa desenvolver a função dele de barreira ali. Muito bom, viu só? Você faz isso em casa? Você faz isso na praia? Vamos começar a usar E além disso, hoje, protetor solar tem de todos os preços, né? Todos os preços, todas as cosméticas, todos os cheiros, que também eram um limitante para a aderência do paciente. Então tem sem cheiro, tem com cheiro, tem cheiro de praia, tem cheiro de mar, tem todos os cheiros e tem muitas possibilidades, né? Infinitas. E dezembro laranja... Tá chegando. Olha aí, chegou. Chegou. Tá aí. Dezembro laranja é o mês do câncer de pele, né? Isso. E que bom que eu tô contigo aqui para falar sobre esse tema e também prevenir, alertar, conscientizar de que às vezes uma feridinha que fica ali, ela cresce, diminui, muda de cor, entre tantos outros sinais, né, que se tem e que é importante a gente começar a cuidar disso.
Exatamente. Dezembro é o mês que a Sociedade Brasileira de Dermatologia escolheu para fazer essa campanha nacional de conscientização ao câncer de pele. Dezembro realmente é o mês que começa o nosso verão aqui no Brasil, né? E é, sem dúvida, o mês que a gente começa a se expor ainda mais, né? Como eu falei, a gente se expõe durante o ano todo, mas dezembro ainda mais. Então, é um mês que a gente escolheu para fazer essa prevenção do câncer de pele, né? Este ano nós faremos, junto com a UFN, né, que é a faculdade onde eu trabalho, junto com os alunos da Faculdade de Medicina, a campanha, escolhemos alguns pontos onde a população tem mais movimento, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de pele, as características do câncer de pele, e nós vamos distribuir protetor solar aí para a população, para que a população experimente, para que tenha essa experiência do uso do protetor solar, perceber que existem muitos tipos e de repente começar a usar. A ideia principal da campanha é fundamentalmente conscientizar a necessidade do uso do protetor solar todos os dias do ano. E como eu costumo escrever em todas as minhas receitas de prescrição, inclusive nos dias chuvosos, que é uma frase que eu costumo batalhar bastante para os meus alunos. Escreve, inclusive nos dias chuvosos. Porque nos dias chuvosos também temos sol, né? Quando as nuvens não são tão carregadas, elas não bloqueiam a radiação solar. Tanto é que nos dias de mormaço é um queimão, né? Exatamente. Então, o sol está sempre lá, é uma certeza. Pega bobo, né? Exatamente, o sol é uma grande certeza para a gente. Então, inclusive nos dias chuvosos, tem que se manter o hábito aí do uso do protetor solar. O câncer de pele, ele tem várias apresentações clínicas, mas o câncer mais comum, que é o carcinoma basocelular, ele pode ser confundido até com um pelo encravado muitas vezes. O paciente fala, isso aqui é um pelinho encravado que eu coço e que forma uma casquinha e sangra, eu boto uma pomadinha e sempre coloco uma pomadinha, mas nunca melhora. Mas e quanto tempo? Faz uns 2, 3 meses. É um alerta, né? Porque toda lesãozinha de pele, ela cicatriza, ela precisa de uns 15 dias no máximo para cicatrizar. Então, uma lesão que não cicatriza em 20 dias, abre o olho, tem alguma coisa de diferente. Ou que sangra, ou que coça, né? São sinais, especialmente em rosto, né? Em região cefálica, são áreas, do decote, são áreas de risco para os carcinomas, né? O melanoma, ele tem um outro comportamento, mas também está associado à radiação solar. E o índice de óbito no Brasil relacionado a câncer de mama, câncer de pele? O índice de morte para os carcinomas é relativamente pequeno se comparado ao do melanoma. O melanoma é extremamente expressivo, né? O prognóstico do melanoma é ruim, né? Especialmente se não é feito o diagnóstico precoce. No caso de metástase, piora muito a sobrevida do paciente com metástase de melanoma. E uma metástase de melanoma pode se desenvolver aí em meses, né? Em poucos meses. Então é um câncer extremamente agressivo. E o melanoma, a gente vai pensar em melanoma quando aquela lesão é uma pinta, né? Diferente de um sinalzinho áspero, uma casquinha, o melanoma não, o melanoma costuma ser uma pinta, que aí ele começa a coçar e, como tu mencionaste anteriormente, muda de cor, muda de tamanho, fica mais esquisito, não era assim, agora está um pouquinho maior, está sangrando, esses dias eu cocei e sangrou. Então ele tem um comportamento um pouco diferente e ele costuma ser mais plano. Os carcinomas, eles são mais umas bolinhas, né? Eles tendem a ser mais elevados, mais casquinhas, né? Eles têm mais crostas, então eles são diferentes, né? Por isso a gente precisa ficar tanto atento à nossa pele, né? Se olhar, se perceber, olhar embaixo dos braços, olhar embaixo dos pés, na planta dos pés, na palma das mãos, atrás dos joelhos, não só olhar para o rosto, né? E sim para o resto do corpo, fazer um exame em casa, não, né? E se achar uma coisa diferente, pensa, poxa, eu vou mostrar para o médico a próxima vez que eu for em consulta, vamos dizer, né? E se às vezes não é um dermatologista, ele vai dizer, olha, essa lesão aqui, quem sabe vamos dar uma olhada, ou enfim, dependendo da formação do profissional que assistir, né? É muito importante a gente ter essa autoconsciência, porque começa no nosso corpo, né? E a gente pode perfeitamente perceber e levar essa queixa para o médico e resolver, né? Isso
Não é uma doença interna. A etiologia genética é mais predominante? No melanoma. E a outra ambiental? A ambiental, exatamente. Então tem que ter todos os cuidados, porque são 2 tipos, o outro mais agressivo, o melanoma. Então qualquer sinalzinho que tenha essa desconfiança que é bom já procurar, né? E a história familiar de melanoma aumenta imensamente a chance de o paciente ter um melanoma também, imensamente mesmo. Então também é uma coisa, poxa, meus pais tiveram melanoma, meu avô teve melanoma, minha avó. Já começa a ter cuidado. É extremamente importante você fazer um acompanhamento, porque às vezes é uma pintinha de nascença, como os pacientes costumam falar, não, isso aqui está aqui desde sempre, eu nasci com ela, e não dá importância, mas pode sim, em 30% dos casos, um melanoma se desenvolver a partir de uma pinta que a gente tenha, né? Sim, claro. E vamos novamente bater nessa teclinha do diagnóstico precoce, porque ele é muito importante. Claro, em qualquer situação, né, de risco dentro da área da saúde, o diagnóstico precoce é aquele que faz com que tenha mais chance de vida, né, e cura, de fazer com que se cure a doença. Então não dá para deixar para depois. Se desconfiou, apenas vai para ver se é ou não, se tem que acompanhar ou não. Isso vai muito da consciência da gente. E costuma ser um exame simples, né? Agora nós temos o advento do dermatoscópio, é um aparelho que o dermatologista utiliza, que é um conjunto de lentes, que com uma visualização rápida, simples, né? A gente coloca o dermatoscópio e aí a gente direciona o diagnóstico. Pensa, olha, isso aqui não é câncer, isso aqui... Então, existe uma chance de 90% de eu conseguir diagnosticar uma acurácia, desculpa, me fugiu a palavra, uma acurácia de 90% desse exame físico tão simples de olhar com esse aparelho, olhar e olha, isso aqui tu precisa tirar. Não, isso aqui é tranquilo, não é maligno, né? Então o paciente é simples, não é que você precisa fazer um exame muito complexo, não demanda muito esforço, não demanda condições muito complexas, né? Simplesmente o paciente precisa perceber essa diferença na pele e levar aí essa queixa para algum profissional que possa ou assisti-lo ou examiná-lo, né? Muito bom. Vou aproveitar esse momento então para a gente falar sobre a tecnologia de diagnóstico e tratamento dentro do quadro de câncer dermatológico. O que se tem hoje de mais moderno, tanto nas terapias de tecnologia como também medicamentosa? Bom, o diagnóstico do câncer de pele é essencialmente clínico, né? Como eu falei, com esse exame a gente consegue em 90% dos casos diagnosticar um câncer de pele. Quando há uma suspeita, quando não se tem certeza de que, né, do tipo de lesão, do comportamento histológico daquela lesão, então nós solicitamos uma biópsia, que é uma retirada cirúrgica de um pedacinho de pele e que então o patologista, o dermatopatologista, vai avaliar aquele tecido ali e vai dizer que tipo de câncer, se é ou não, que tipo de lesão, que tipo de doença que nós estamos tratando. E aí então a gente define a conduta cirúrgica, na maioria dos casos, né, no caso do câncer de pele, qual que vai ser a conduta cirúrgica subsequente. Existem outras ferramentas, né, de tratamento cirúrgico também e outras de diagnóstico, mas para a nossa realidade aqui, a dermatoscopia já contempla 100% dos casos, praticamente. Bom, então, isso é ótimo. É ótimo. Não precisa de muito, né? Precisa simplesmente de um dermatologista bem treinado e que faça o exame e que conduza o paciente da melhor maneira, né? Que maravilha, hein? Bem, estamos chegando ao final desse programa e dessa entrevista, que é uma pena, nós temos muito mais a falar a respeito. É bastante assunto, todo mundo gosta de falar sobre pele. E quando fala em pele, fala nessa situação, de fazer com que as pessoas realmente elas se alertem, né? O solzinho aí, ele está queimando, ele já não é mais o mesmo que antes, e a nossa camada de ozônio está saindo. Nós somos uma região que é muito afetada por isso, nós temos crianças crescendo aí também, que tem que ter um cuidado também com elas, e nesse momento eu sempre peço para deixar uma mensagem para esse público querido que está nos assistindo, né, para que eles possam ficar refletindo. Eu costumo fazer uma coisa bastante emblemática nas minhas aulas, né, com os meus alunos. Eu costumo pegar a mão do paciente de 60, 70 anos e colocar junto à barriga, né, ao abdômen do paciente, e aí eu pergunto para o paciente, quantos anos tem essa mão? Tem 65. E essa barriga? Tem 65. E aí existe uma diferença
absurda, né? De qualidade de pele, de textura, coloração, enfim, consistência. E eu sempre brinco, qual que é a pele de velho aqui? Essa pele é de velho? Não, essa pele não é o tempo, não foi o tempo que a deixou assim, foi o sol, né? Então, se nós tivermos essa consciência de que proteger a pele do sol pode nos manter com uma pele linda, saudável e de bebê, né? Como a gente fala, por muitos e muitos anos, essa é a minha missão, é conseguir conscientizar as pessoas que o protetor solar é o melhor produto de beleza que existe, é a melhor entidade que existe. Preserva, né? Tem razão. É o que mais funciona, né? Não existe nenhum procedimento até hoje que supere o protetor solar em termos de qualidade de pele. Então, o meu conselho é use protetor solar. Olha, viu só? E outra, a idade não se engana olhando aqui e olhando aqui, né? Exato, exatamente. Então não adianta pegar e esconder aonde isso pode aparecer e daí a idade já vai ser deflagrada. Já vai ser deflagrada. Jotanise, muito obrigado pela tua participação aqui no programa Fala Doctor, foi excelente, tá? Um momento em que nós podemos falar de algo que está aí e que tem muita prevalência e que tem que ter os cuidados também. E eu agradeço de coração por estar no Fala Doctor. Adorei, até mesmo porque o Doctor é tu, né? Adorei, foi uma alegria e fico aí disponível para próximos temas. Com certeza que virá, sem dúvida, além de outros também que já querem voltar. Exatamente. Que bom. E quem vem é você que está nos assistindo nas redes sociais, vão lá, curtam o nosso Facebook, vão lá e nos sigam no Instagram, fazem com que haja uma dimensão exponencial de todas as entrevistas que tem aqui no Fala Doctor, porque isto aqui é para o bem da humanidade. São conhecimento, né, de vários profissionais que passam aqui, informações para vocês refletirem e ficarem sabendo, e também para enviarem, mandarem para alguém que vocês acham que aquela conversa vai ser boa para a saúde daquela pessoa. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês que estão nos assistindo e que estão aí nos acompanhando, elogiando, comentando. E a gente fica muito feliz pelo propósito que nós estamos aqui fazendo para todos vocês. Fique com Deus e até a próxima. Obrigada.